nós vamos dar continuidade na nossa temática de cosmovisão, né? Nós estamos estudando isso desde o início do ano. Irmãos, eu não vou ver a tela. A gente vai dar uma pausa. A gente estava vendo até semana passada cosmovisão e política, né? Em razão do momento que passamos aqui no Brasil. A gente teve um congresso essa semana, o Congresso da Fiel, não sei se os irmãos conhecem, né? Os pastores estavam, parte da liderança estava presente, e a gente deu uma pausa na questão da política e vamos voltar à temática específica de cosmovisão. Hoje a arte, a gente vai falar sobre cosmovisão de trabalho, ética, enfim, até o final do ano. Hoje ficou o tema, então, a gente antecipou cosmovisão e arte, né? Um tema muito interessante, a gente está vendo aqui, né? Grupo M, arte, né? Música, teatro, né? Poesia, essas coisas todas. O que a arte pode nos passar em termos de cosmovisão, né? Vamos orar mais uma vez, irmãos, para que o Senhor abençoe e que a gente tenha uma manhã de edificação. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. O Senhor é o Deus Criador, o Senhor é o Deus da arte, Pai. Sabemos que tudo que é belo vem de Ti e que, de alguma forma, Pai, o pecado vem e desvia, mas a partir da redenção a gente consegue ver traços da criação, Pai. Traços que o Senhor mesmo criou. E que a gente, como homens, ó Pai, criaturas do Senhor, que somos imagem e semelhança Tua, Deus, também podemos participar de alguma forma dessa parte da arte, Deus. Que nessa manhã o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, que Ele dirija toda a aula, ó Pai, e que o nosso meditar seja agradável a Ti, na Tua presença. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu estava preparando essa aula, o reverendo Adelson pediu para estar falando sobre arte, né? A arte na igreja que a gente congregava anteriormente foi o reverendo Adelson que deu a aula, né? E é muito interessante, porque ele trouxe duas músicas, e a gente vai tratar delas aqui daqui a pouco, mas eu fiquei pensando na minha história, né, com relação à arte. Eu não sou da área, eu sou da área jurídica, né? Mas certa vez eu estava viajando a São Paulo com irmãos da igreja, eles estavam conhecendo São Paulo na época, e a gente resolveu ir no MASP, né, o Museu de Artes de São Paulo. Nós fomos num dia lá que a entrada era franca, né, gratuita, e teve um episódio muito interessante, porque estava chovendo e um ônibus passou lá, o vidro do motorista lá estava aberto, molhou tudo, e não era água, né, era esgoto e tal, e a gente foi nos molhou também, e nós fomos visitar o Museu de Artes, com um cheiro não muito agradável, né. Mas de alguma forma a gente conseguiu apreciar, né, era uma exposição de quadros, né, de alguma forma a gente conseguiu entender ali um pouco da cosmovisão dos autores, o que eles estavam passando para nós. E de fato, para mim ficou claro que não era uma cosmovisão cristã, né. Então hoje a gente vai ver o que de fato o pecado afeta, né, nessa cosmovisão. A arte é muito bela, né? A gente tem quadros, temos obras, esculturas, teatro, música, muito bonitas, mas também temos muitas coisas que foram desviadas, né, por meio do pecado. Então é isso que a gente vai trazer hoje. Com que ótica nós vamos conseguir olhar o que essa arte nos passa, o que a gente pode absorver e o que a gente vai entender que é fruto do pecado. E aí a gente vai deixar de lado, né? Vai partir daquela visão redentora, né? Redentiva desse momento. A palavra arte nas escrituras, e aí eu peço perdão porque eu não consegui ainda aumentar a letra desse aplicativo, mas se você colocar lá no aplicativo da Bíblia, né? Eu coloquei no meu aqui do celular, arte, né? Quantas vezes a palavra arte aparece nas escrituras? Em português, na revista atualizada, apareceu 12 vezes, né? Mas se a gente for pegar no hebraico, né, que é ali do Antigo Testamento, né, a gente vê que aparece 235 vezes a palavra arte. Eu queria que os irmãos abrissem as escrituras no Gênesis 40, 17. Gênesis 40, 17 foi um dos versículos que eu encontrei que fala da palavra arte, né? Diz assim: e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, vírgula, arte
de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Só para identificar a palavra arte, né? Essa palavra arte aqui é a palavra arte que aparece 235 vezes no hebraico ao longo das escrituras. E ela quer dizer trabalho, né? Então, arte aqui no hebraico quer dizer trabalho, né? 235 vezes vai aparecer essa palavra como sendo trabalho. Então, arte de padeiro, o trabalho do padeiro, né? O outro versículo que eu destaquei foi o Salmo 33, 3, que é outra palavrinha para arte, e aí ela vai ter uma outra conotação. Diz assim: entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Essa palavra arte, aí é o segundo ponto aqui do slide, né? Ela vai ser traduzida como tocar, né? Então, a ideia de tocar um júbilo, um instrumento, um louvor ao Senhor. Então, arte como trabalho, arte como tocar, arte como sendo... E aí nós vamos para o próximo slide. Arte como sendo um labor, um trabalho de um artesão que glorifica a Deus. Então, quando a gente vai tratar hoje sobre arte, essas 235 vezes que aparece como trabalho, como um artesão, é algo que é feito para a glória de Deus. Porque a gente vai ver que ao longo da história, a gente estudando arte, e eu leio arte mais na parte da filosofia teológica, né, que no quinto ponto lá a gente aprende sobre estética e vai falar sobre arte teológica, né, a gente percebe que ao longo da história ela teve uma evolução. E aí hoje a gente passa a ter alguns elementos de arte que antigamente não seriam estabelecidos como arte, né? Algo que é belo hoje, antigamente não seria belo, né? A gente na história, principalmente ali a partir do iluminismo e do renascimento, né, a gente passa a ter uma mudança de parâmetro e o homem passa a ser mais exaltado, né, ele passa a ser a régua de medir das coisas, então o homem passa a ele analisar a arte e falar se ela é bela ou não, quando na verdade na antiguidade não era bem assim. A gente viu aqui que trata de artesão. Artesão muitas vezes é aquele cara que participa de uma corporação de ofício, que tem regras para seguir, então ele seguindo aquelas regras, com os dons e talentos dele, ele teria uma liberdade sim em produzir a sua arte, mas ele teria regras para seguir, e a partir do momento que ele seguiria, naturalmente o que ele produzia seria belo, porque ele está seguindo uma regra, né? Ele teria a liberalidade dele em alguns pontos, a gente vai ver um versículo aqui, por exemplo, na construção do tabernáculo, né? Ordenança do Senhor, mas que a Lioabe lá teve a sua liberalidade para fazer determinados pontos, né, construir, por exemplo, desenhar o querubim, né, essas coisas. Então, antigamente era muito fácil, a gente teria parâmetros de analisar a arte e falar é belo. Hoje já não. Hoje com essa mudança e o homem sendo regra de medir, determinada pessoa acha alguma coisa bela e outra acha que não, né? E qual parâmetro a gente utiliza para falar que é belo ou não? Né? Hoje parece que se individualizou essa ideia de que eu posso achar belo ou feio determinado objeto ou quadro. Quando, na verdade, se eu tenho parâmetros, eu posso falar, poxa, aquilo de fato eu não tenho muito apreço. Mas o autor ali, ele teve algumas técnicas, né? Ele observou algumas técnicas, ele passou, a gente vai ver os itens lá que o Heber Campos nos traz, mas ele passou alguma ideia ali, alguma clareza na sua cosmovisão, e aí eu posso discordar da cosmovisão dele, mas ele pode ser um artista bom, ele seguiu parâmetros, né? Mas na cosmovisão dele aí eu posso discordar, né? E a gente vai ver isso ao longo da nossa aula hoje. Eu não falei com os irmãos, mas citei o Weber, né? Então, o nosso livro base para a aula de hoje é o livro do Weber Campos. Tá? O capítulo de hoje, ele vem logo depois do capítulo que fala sobre a queda. Então, os irmãos, eu acho que eu já comentei, o livro do Weber, ele sempre traz um capítulo que fala sobre a teologia, a teoria, né, das coisas. Então, criação, queda e redenção. Ao longo de todos os capítulos aqui, vai sempre ter um que vai falar, por exemplo, sobre criação, e os dois outros seguintes vão dar exemplos, né? Então, o capítulo de arte vem de um exemplo de queda. Então, os exemplos que a gente vai trazer aqui são exemplos que deturparam, de fato, a arte,
porque está exemplificando queda, mas a gente vai falar também da parte redentiva, né, como que a gente vai ver a cosmovisão exata sobre a arte. Eu também fui atrás de outros 2 livros, Hans Huckmacher, que ele fala sobre a arte que não precisa de justificativa, não precisa de justificativa exatamente porque Deus que criou a arte, né? Se Deus criou a arte, né, a gente vê ali os instrumentos musicais, enfim, várias coisas nas escrituras, ela não precisa se justificar, ela já é válida como criação do próprio Senhor. Também tem a Arte e a Bíblia, de Francis Schaeffer, né? Ele vai falar muito sobre essa ideia histórica, né, da evolução do conceito e como hoje, né, a gente vai ter que ser muito estudioso, né, aprender muito sobre como de fato a gente pode observar essa arte de forma a não sermos contaminados, né, com o que o mundo nos oferece. E também a gente vem falando aqui em várias aulas, né, Abraham Kuyper, ele trata sobre política e ele vai falar também sobre arte, né? Ele deu uma palestra, acho que 5 ou 6 palestras lá Ele é aquele que fundou a Universidade Livre de Amsterdã, né? A nossa irmã Stephanie falou muito bem sobre isso. E ele, na palestra número 5, ele vai falar sobre arte, calvinismo e arte. Muita gente acha que Calvino deixou de lado a arte, né? Ele, de fato, ele era contra os iconoclastas, né? Imagens, a gente não tem imagens, né? Isso não seria correto. Mas isso, de forma alguma, tem a ver com arte, né? O fato de adoração de imagem, de forma alguma, a gente relaciona com arte, né? A arte que a gente está tratando hoje é um outro aspecto. Então, esses são os livros que vão nortear a nossa aula hoje. O próximo slide eu trago só sobre a questão do sentido, né? Então, ali a palavra é artesão, né? Que a gente viu que tem nas escrituras, né? A arte, artesão. Ele é um trabalhador qualificado. Ou seja, esse trabalhador é aquele que segue, por exemplo, orientações dos seus pais, uma herança, né? Ele deixa técnicas do como fazer uma obra, como fazer uma escultura naquela corporação de ofício, vai passando de pai para filho. Então ele tem um trabalho qualificado, não era qualquer um que fazia, né? Ele tinha uma certa qualificação. E o próximo slide, ainda em termos de introdução, só para nós entendermos, é aquele, eu já trouxe isso em outras aulas, né? Esse aqui ele resume os mandatos pactuais, né? E a gente tem ali exemplificando o mandato lá em cima, né? O mandato espiritual, que é aquela relação do homem com o Senhor, e nós temos nesse círculo maior, né, que seria o cosmos, o mandato social e o mandato cultural. Na parte de mandato cultural tem arte. Então a gente vai enxergar a necessidade, de fato, de se relacionar com essa arte. Essa arte que muitas vezes a gente fala, poxa, essas músicas todas aí que estão falando sobre coisas desagradáveis e tudo, a gente vai poder ouvir? Não vai poder ouvir? Como que a gente vai lidar com essas coisas? Mandato cultural, a gente está nesse mundo, né? A gente tem que ser sal e luz, a gente vai se deparar com essas coisas, porque o Senhor determinou que nós nos depararíamos, né? Então, e aí entramos aqui nos prolegômenos que eu chamei, né? O primeiro é que a ideia de cosmovisão, a palavra cosmovisão, ela vem do alemão, né? Hanchentang, se eu não me engano. Ela, primeira vez que aparece no livro de Kant, né? Um filósofo, e ele escreve isso no livro dele ali, Crítica ao Juízo, né? Crítica ao Juízo nada mais é do que uma crítica das questões sensoriais, de como que o homem ele observa as coisas, né? Seja pelo tato, visão. Nesse livro da ordem da filosofia dele, ele vai fazer uma crítica ao juízo, mas juízo de percepção das coisas. Então, percepção da arte, né? Cosmovisão, surge nesse livro, né? Desse filósofo, ele vai ser a primeira vez que a gente vai falar sobre cosmovisão, a palavra especificamente. Então, nada mais natural que a gente trate desse tema também, né? A gente tem ele nas escrituras e quando ele surge de fato na temática sobre arte, né? Sobre a apreciação do que é belo, né? Então, o Sinclair Ferguson ele vai definir, né? As artes abrangem teatro, música, pintura, poesia e muitos outros campos, né? Então, o que a gente pode pensar acerca de arte? O que seria arte? Né? A gente tem um momento histórico que muda, né? A gente, em vez de falar sobre arte, a gente vai falar em belas artes.
e aí é aquele momento histórico em que temos o iluminismo, né, o renascimento, está mudando ali a forma de enxergar as coisas, eles mudam, eles tiram essa ideia de artes como artesão, camponês ali, né, da corporação de ofício, e passa a ser belas artes, e a gente tem museu de belas artes, a gente tem algumas artes que são alçadas a um nível mais específico, maior do que outras, né? É nesse momento que a gente pega e fala sobre uma mudança ali da perspectiva de artes e belas artes, né? E agora o Hans Huckmark, que foi o livro que eu apresentei aqui, ele estende um pouco esse conceito, né? Ele vai falar que a esquematização moderna das artes encontrou sua forma no século XVIII, né? Ela distingue as belas artes das artes aplicadas, o artesanato, que sem limites autodefinidos são ainda diferenciados dos utensílios, artefatos, alguns dos quais em nossos dias passaram novamente a ganhar significado estético sob a égide do desenho industrial. Dentro das belas artes se distingue a arte literária, prosa, poesia, música, drama, dança, artes visuais, arquitetura, também de fina construção, arquitetura de fina construção, já que a construção comum não é considerada, né, a questão da arquitetura. Escultura, pintura, junto com as artes menores, como grafias, gravuras, estampas e desenho. Então, todo essa gama de elementos aqui são considerados artes, seja arte, seja belas artes, né? E a gente pode ver hoje, por exemplo, na televisão, filmes, peças de teatro, músicas, né, concertos, enfim, tudo isso é arte, né? Desenhos, pinturas, e tudo isso passa uma cosmovisão. O autor, seja do autor lá da novela, seja o autor do filme, seja o pintor, ele vai passar a cosmovisão dele. E a grande mudança que tem no século XVIII é que aquele artesão antigamente que tinha um padrão para ser seguido, hoje o padrão, muitas vezes, os autores aqui, eles falam que é mamon. Né? Mamon nada mais é do que o dinheiro. Né? Então, ele, na verdade, ele precisa ganhar o seu salário ali, e ele passa a vender o que de fato as pessoas compram. Né? Então, o que as pessoas compram? O que o mundo compra hoje? Será que é a arte que provém da cosmovisão bíblica reformada, ou é uma arte que muitas vezes a gente vê nessas músicas aí que passam conceitos equivocados? Né? O artista ali, muitas vezes, ele está sendo vendido. E aí a cosmovisão dele passa a ser uma cosmovisão deturpada. Né? Ele, em vez de defender o que é correto, por mais que ele acredite, ele tem que se vender ao mundo. E aí passa uma cosmovisão equivocada. A ideia de cosmovisão, né, a gente já trouxe aqui também exemplos do óculos, né, daquela ideia da lente. Então, quando eu for olhar um quadro, ou assistir uma peça de teatro, ou ver um filme, né? Reverendo Adriano comenta muito, né, que ele vai ver os filmes lá, depois do filme ele junta a família ali. Vamos falar um pouquinho sobre o que tem aqui bíblico ou não tem, né? Qual é a cosmovisão que esse filme está passando aqui para a família dele que assistiu, ou para nós, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa de teoria da cosmovisão, e na sexta-feira a gente teve que analisar um curta-metragem, 30 minutos, falando sobre a ideia da cosmovisão redentiva. Não sei se os irmãos viram, mas é um curta-metragem, o nome é Most. Né, ele em 2002, 2003 ele ganhou um Oscar, ele concorreu ao Oscar, né, de curta-metragem. Mas olha que interessante, o filme trata basicamente de um pai com um filho, né? Esse pai com um filho, o filme trata uns 80%, 70% da relação deles, uma relação muito legal, muito próxima, né? De camaradagem, companheirismo, e o filho pede para ir acompanhar o pai no trabalho dele. E o trabalho do pai era levantar uma ponte e abaixar uma ponte para a passagem de um trem, em uma determinada cidade. E ele fala que é muito frio, enfim, essas coisas todas, mas o filho quer ir, ele vai. O filho é pequeno, né? No momento em que o trem vai passar, o pai tem que subir lá no lugar mais alto, que ele tem uma visão mais privilegiada, e tem um horário certo. Só que esse trem adianta. Né? O filho está na parte de baixo da estrutura, e no momento que o filho vê que o trem está chegando e o pai não está atento, ele vai tentar fechar a ponte de forma manual. Né? E ele acaba caindo lá nas engrenagens. O pai vê ele caindo, não dá tempo de descer para tirar, e o trem está vindo, e aí o pai abaixa a ponte, o trem passa, e enfim, o filho falece ali naquele momento. Mas no final do filme, aparece o pai vendo uma senhora, né, uma mulher,
né? Essa mulher, ao longo desde o início do filme, ela é tratada como uma drogada, ou uma pessoa que fuma, né? Algo nesse sentido. E quando o filho falece, o pai desce para ver aquela situação, aparece a cena dessa mulher dentro do trem, olhando o pai e a tristeza do pai, né? E a última cena do filme é esse pai mudando de cidade e encontrando essa mulher. Agora essa mulher já revigorada, com um filho no colo, né? Já não mais viciada em drogas. E qual que é a ideia? A gente não discutiu ali a ideia do pai se deveria baixar numa ponte e tal. Mas a ideia de que aquela situação que a mulher se deparou mudou a cosmovisão dela. Ela era uma drogada, ela era uma viciada. Mas como a gente tratou do conceito de cosmovisão, como ele muda a partir do momento em que nós aprendemos as coisas, a redenção daquela imagem, daquele pai, por exemplo, que teve toda a dor da tragédia, toda aquela questão, anos depois, ele encontra aquela mulher que foi, por meio daquela situação toda, teve modificada a sua cosmovisão. Ela passou a ser alguém agora íntegra, né, tinha filhos, largou as drogas, enfim. Mas a gente teve que analisar esse curta-metragem. Né? A gente vê uma relação de um pai com um filho muito legal, a gente vê a tragédia e como que a cosmovisão ali vai mudando daquela senhora, aquela mulher que era uma drogada, né? A partir do momento que ela se deparou com uma situação. Então a gente teve um filme, uma arte, e a gente teve que analisar a cosmovisão a partir dali. E a gente tem vários outros exemplos, né? E a segunda imagem aqui aparece duas cabeças ali, né? E várias coisas entrando. Então a ideia aqui é que a gente vê várias coisas. Artes boas, artes ruins, músicas boas, teatros. E como que aquilo vai entrar na nossa cabeça? Como que eu vou analisar aquilo? Será que eu vou analisar simplesmente porque é bonito? E eu vou trazer uma música aqui que eu eu e minha esposa quase colocamos no nosso casamento, né? Mas que de fato, em um determinado momento dela, passa uma cosmovisão equivocada, né? No momento a gente nem percebeu, né? Mas é isso, é na sutileza. O óculos que a gente está falando aqui é esse óculos que com o tempo a gente vai se edificando, vai aprendendo e vai conseguindo enxergar, né? A sutileza da música, porque a melodia é muito bonita, a letra é muito bonita, mas chega um determinado momento que ela desvia, ela foge da cosmovisão que nós apreciamos, né? E a gente vai falar um pouco sobre ela. A primeira música que veio, e aí eu copiei do Reverendo Adelson, né, as duas primeiras, é essa aqui da Rita Lee. Não sei se os irmãos conhecem, né? O nome é Sexo, Escolha, Amor é Sorte. Eu acho que os irmãos, não sei, mas eu acredito que a grande maioria já tenha tido contato ou ouviu em algum momento. Ela vai falar sobre amor e sexo, né? E aí, eu trouxe só algumas estrofes. Olha que interessante. Amor é um livro, sexo é esporte. Sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema. Amor é novela, sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos, sexo é uma selva de epiléticos. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Aqui é muito claro, eu acho que os irmãos conseguem perceber como que ela trata amor e sexo. Né? Em determinado momento ela fala, amor é cristão e o sexo é pagão. E quando a gente vê nas escrituras, né, o Senhor manda, né, sede fecundos, né? Será que essa cosmovisão, porque quando a gente ouve, né, muitas vezes a gente faz a melodia, né, a gente fala, nossa, que música pode ser legal, né, rima as coisas e tal. Mas será que a cosmovisão que ela quis passar é a cosmovisão bíblica reformada que a gente tem como parâmetro? Será que de fato amor e sexo é o que ela quer dizer? Né? É nesse momento que a gente para e pensa, e aí o Weber Campos vai falar sobre isso, e aí eu trouxe aqui o que ele quis dizer sobre essa questão do amor e sexo. Olha que interessante. O amor era retratado como uma nobreza, cafona e inferior, como se fosse enfadonho, enquanto o sexo era pintado como aventureiro e divertido, embora pertencesse às paixões inferiores. Amor é novela, sexo é cinema, amor é prosa, sexo é poesia, sexo antes, amor depois, amor é divino, sexo é animal,
Amor é cristão, sexo é pagão. É claro que eu não poderia concordar com a cosmovisão da música, na qual o sexo era denegrido, ainda que pintado de forma a ser cobiçado, enquanto o amor ganhava um caráter de monotonia. Eu ouvia a música inteira, lamentando as distorções do pecado na esfera artística. Essa aqui é uma letra que, para mim, eu acho que para os irmãos também é muito clara, como ela deturpa o conceito de amor, o conceito de amor bíblico, e o próprio conceito de sexo mesmo. Né? Ela, como o Weber falou aqui, algo que é mais animal, outro é mais teórico, é mais intelectual, né? E não é bem assim, as escrituras não tratam dessa forma. Né? Outro exemplo, e aí eu trago a música do Toquinho, e essa foi a que eu falei, que é a que eu coloquei no que a gente queria colocar no nosso casamento, né? Eu e a Priscila. Eu acho que os irmãos conhecem uma música, a melodia e a música, ela é muito bonita. Eu acho que os irmãos, não sei se pararam para analisar, mas ela é muito legal. Né? Ela fala: uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 etas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão, me dou uma luva, e se faço chover, com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Algum problema? Retratando paisagem, a arte, retratando a criação do Senhor. Né? Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. Percebem uma sutileza? O fim dela, ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Descolorirá. Percebem a sutileza do final? A música é muito bela, a melodia é muito bela. O Reverendo Adelso, quando trouxe lá, ele falou, a gente estava naquela época de estudo virtual, né? E aí eu falei, nossa, essa música eu quase coloquei no casamento e tal. Mas realmente, no final, me parece que ela não passa uma cosmovisão correta. Né? As escrituras nos mostram o que vai acontecer. A gente sabe. A gente tem Apocalipse ali falando o que vai acontecer. Não vai ser nada descolorido para nós. Né? A gente sabe onde vai dar as coisas. O Senhor nos apresentou. Né? Então, quando eu pego essa música, essa melodia, eu acho bonita, eu falo assim, nossa, está retratando toda a criação. Mas olha a sutileza de algumas coisas que são nos passadas. Será que é correto eu entender que vai descolorir? Será que é correto ele falar que ninguém sabe aonde vai dar? Né? É esse ponto que a gente, por exemplo, quando eu vou 6 anos de casado, né? Lá no início eu nem pensei acerca disso. Mas hoje, cursos e mais cursos, né? Quando a gente estuda a teoria da cosmovisão, principalmente bíblica reformada, a gente começa a perceber algumas coisinhas pequenas. Essa aqui é muito mais singela do que aquela Amor e Sexo. Os irmãos concordam? É muito pequena, mas pode passar uma ideia equivocada. Isso é a arte na música, né? E aí, novamente, né? O Weber vai falar, né, sobre esse conceito, né? Minha reação foi automática. Isso sim é música boa. Eu disse para minha esposa, para minha surpresa, porém, continuei ouvindo a canção até que atentei para o fato de que a letra dela acaba com um tom pessimista da história, bem fatalista. O fato dessa bela aquarela chamada Criação descolorir, sem qualquer esperança de redenção, é totalmente contrário às escrituras. A cosmovisão da música é totalmente oposta à história da redenção. Eu ainda achava a música bonita em sua forma musical, melodia, arranjo, certas partes da poesia, embora discordasse do seu conteúdo filosófico. Percebem? Algumas coisas eu consigo apreciar e falar, poxa, o autor é bom, arranjo, melodia, aquilo me soa agradável. Mas aí quando eu entro na cosmovisão eu falo, tem coisas equivocadas, não seria correto. Né? Essa é a visão do Weber Júnior acerca das duas músicas. Né? Uma que muito agradável e depois a gente vê que tem um pontozinho ali que pode ser questionado, né? E outra que claramente a gente percebe de cara que tem
problemas, né? E aí aqui, meus irmãos, eu quero entrar de fato naquela ideia de criação, queda e redenção, né? A nossa cosmovisão bíblica reformada, ela trata nesse ponto, a gente vai analisar as coisas a partir desses três aspectos, né? E aqui, o que Deus cria sempre é essa barra do meio estrutural, então sempre é boa. Então a arte, de alguma forma, ela tem sempre um aspecto bom. A gente consegue tirar coisas, mesmo num mundo caído, que é bom porque é estrutural. Se o Senhor criou, é estrutural. E se é estrutural, tem aspectos bons. Mesmo que ela seja deturpada pelo mundanismo, que a gente fala que é a partir da queda, que transforma, por exemplo, a música de amor e sexo num conceito equivocado, né? Eu consigo ainda enxergar alguma coisa boa e partir para o mundo, para a ideia redentiva. Eu consigo apreciar aquilo ali e falar assim, olha, tem aspectos errados, né? Como o filme que eu falei, a situação é trágica, mas eu consigo ver a cosmovisão, alguma coisa ali que foi redentora, pelo menos para aquela mulher, que mudou a cosmovisão dela a partir de uma situação trágica, né? Então, a partir desse momento, a gente tem tudo que é estrutural, é bom, vem de Deus. O pecado, a queda, faz a ideia do mundanismo, né? E a gente tem a corrupção desses conceitos bíblicos. E a redenção é tentar trazer para o que a gente vive hoje aspectos criacionais, né? E aí a gente vai começar então a ver a parte da criação de Deus como sendo algo muito bom. A arte faz parte da ordem criacional, afinal somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Então a arte, como o Hans Huckemarker fala, ela não precisa se justificar. Foi o Senhor que criou. Só pelo fato dele ter criado, ela já se justifica. Ela já é algo estrutural, né? O potencial da arte, portanto, é bom, ele é estrutural, tudo que o Senhor criou é bom, né? A arte o Senhor criou, ela é boa. A partir do mandato cultural, deduzimos que a arte também é uma forma de desenvolver as potencialidades da criação. E aqui é interessante, logo quando eu fiz minha profissão de fé, teve um determinado presbítero que falou uma coisa muito interessante. Ele citou um buquê de flores, né? Tinha sido feito um arranjo muito bonito, ali era a ceia, algo nesse sentido. Ele fez ali, a senhora lá fez, muito bonito. E ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, olha, eu considero os arranjos de flores algo muito especial, porque é a criação do Senhor junto com a criatividade do homem. Eu tenho ali as flores que vêm de Deus e eu tenho aquele arranjo ali que foi feito pelo homem. O homem que foi criado à imagem e semelhança, que compartilha dessa criatividade com o Senhor. O Senhor cria tudo do nada, fato. Nós não criamos do nada, a gente cria de coisas que já existem, né? Mas de fato a gente tem uma liberalidade e ali a gente, nesse arranjo de flores, a gente compactua a criação do Senhor com a criatividade do homem. E é essas potencialidades que a gente vê serem desenvolvidas nessa parte da criação, aquela primeira parte da cosmovisão bíblica, né? Enquanto beleza é inerente à criação, a arte é a articulação estética do homem expressando aquela beleza. Mais ou menos essa ideia do arranjo, né? E eu não sei se eu estou seguindo aqui porque eu não consigo ver o final ali. Mas o último aspecto, né? É claro que, pela graça comum, nem toda a expressão artística do homem natural é ruim, nem má em todos os aspectos. Percepções do que é belo podem ser boas ou ruins, mesmo em descrentes. E aqui a gente está falando um pouco sobre a graça comum, porque uma das perguntas que nós nos fazemos é: mas poxa, eu posso me deparar com uma música do mundanismo, por exemplo? Né? A graça comum, ela permite que, por exemplo, um descrente faça coisas boas para nós. Mas, se ele fizer uma coisa ruim, será que eu consigo não ter contato com isso? Né? Na verdade, o Senhor pede para que a gente seja sal e luz num mundo caído. Né? Então a gente vai ter contato de alguma forma. Aquela música da Rita Lee, a gente tem contato com ela. Né? Só que a gente sabe como lidar com ela. Né? A gente não vai trazer aquilo como regra para a nossa vida. Então, nós vamos ter contato com as coisas do mundo, nós vamos saber lidar com elas. Né? E aí, pela graça comum, nós temos também descrentes que vão fazer coisas boas para nós. Então, não é porque o artista, sei lá, Picasso, Monet, enfim, os músicos, né, Toquinho, Rita Lee, não é porque são crentes ou não. É porque eles podem ser descrentes e fazerem coisas boas. Né? A arte foi feita pelo Senhor para que nós pudéssemos aqui no mundo caído termos prazeres. Né?
Então a gente fala, o hedonismo muitas vezes é criticado, mas o hedonismo cristão, ele é altamente exaltado. A gente tem aquele livro da editora Monegismos, que é Coisas da Terra, não sei se os irmãos já puderam ler, ele traz um aspecto grande de arte que é boa, é para nossa diversão. O futebol, o reverendo Emílio falou sobre o futebol, né, bom para cristão, é uma arte, é boa para o cristão, sabendo lidar com as coisas que ele nos passa. Tem outro livro também de Notas da Xícara Maluca, também da editora Monegismo, que vai falar sobre esses aspectos, de como a arte, como essas expressões artísticas são importantes para nós hoje, em meio a esse mundo caído. Né? A gente só precisa saber como lidar, ter a lente do nosso óculos aferida para essas coisas. Né? Porque eu gosto do exemplo da lente, né? Quando a gente olha para a parede branca, com uma lente azul ou uma lente amarela, a gente consegue ver diferenças. Né? Se eu pegasse uma lente azul e olhasse para o branco, certamente eu iria ver azul ou amarelo, se a lente fosse amarela. Mas se a parede é preta, eu não vejo diferença, sendo lente azul, sendo lente amarela. Quando eu pego a música do Toquinho, se eu considerar ela uma parede preta, eu não conseguiria ver aquela diferença final. Né? Mas eu tenho que ter a minha lente apurada, para nos detalhes eu conseguir enxergar as coisas que não são adequadas. Né? E aí eu vou pedir para os irmãos abrirem aqui mais uma vez as escrituras em Êxodo 31. Êxodo 31. Êxodo 31 vai falar sobre a questão da construção do tabernáculo. Né? Eu vou ler aqui o que o autor colocou no livro e a gente explica um pouquinho. Êxodo 31. Philip Hayek afirma que Deus não só chama e capacita os artistas Bezalel e seu assistente Aholiabe, mas lhe concede diversas habilidades para a construção do tabernáculo, em toda a sua variedade estética. Exemplo, Êxodo 31, 3 a 5. Isso aponta para a bênção de Deus sobre todo tipo de arte. Ainda que Deus tivesse dado instruções específicas para a confecção de várias partes e peças do tabernáculo, Deus deu liberdade para que os artistas cumprissem as determinações com sua imaginação. A aparência dos querubins, a moldura ao redor da mesa dos pães da propiciação, os bordados no manto sacerdotal, etc. Qual a ideia? Que a gente está naquela primeira parte da cosmovisão, né? Criação. Né? Tudo que Deus criou é bom. Aqui a gente tem uma determinação de Deus de como que deveria ser feita a construção do tabernáculo. Deus ordenando algo de arte, algo estético. Né? Então deveria ser construído assim, o manto deveria ser assado, deveria ter querubins ali, a mesa do propiciatório e tal. Tem toda uma determinação do Senhor para aquela questão artística. Né? Mas ao mesmo tempo tem uma liberalidade. Como que deveria ser feita os parâmetros ali do querubim? Né? Aí ele fala sobre a romã, né? A romã do manto sacerdotal lá tem algumas cores, e duas cores a gente consegue saber vendo romã, a fruta, né? Mas a terceira cor, que era azul, não se vê, né? Então ficaria por conta do artista ali, o Aholiabe, ou Bezalel, determinar como que seria feito. Então vejam, Deus determina a arte, mas o homem, ele tem a capacidade, né, ele é capacitado pelo Senhor para fazer esse trabalho. E aqui em Êxodo 31, então, é o momento em que a gente percebe, né, claramente nas Escrituras o Senhor determinando a elaboração, a construção ali, né, de algo artístico, né, e a participação do homem cumprindo a determinação do Senhor e tendo a liberdade artística de determinados momentos fazer o que ele entendia adequado ali naquela questão dos querubins, né? Essa construção do tabernáculo, esse parâmetro de Êxodo 31 foi um dos versículos que eu trouxe lá, porque ele fala exatamente da ideia de artesão. Né? Ele vai falar que Bezalel e Aholiabe eram artesões. Né? A palavra ali é artesão. Então, é aquela parte inicial, né? Que a gente tem basicamente pessoas, né? Aqui o Bezalel e Aholiabe, que tinham capacitações, né, passadas ali, de pai para filho, enfim, mas eles tinham parâmetros para seguir. E a partir do momento que eles têm parâmetros para seguir, o que sai é belo.
né? A partir do momento que o homem passa a ser o parâmetro de beleza, aí a gente tem uma música que uns podem achar belos e outros não, porque o parâmetro é o homem, né? Quando a gente bota o parâmetro para ser o Senhor, ou o que as Escrituras nos passam como sendo parâmetro, a gente tem algo seguro. Quando passa a ser o homem, aí uns vão achar a música bela e outros não. É a deturpação ali do conceito de beleza. E a gente vai ver ainda dois exemplos agora, a partir do momento que a gente fala de queda, que são exemplos que a gente estuda lá, principalmente na questão da filosofia teológica, que apresenta essa ideia da queda também na arte, né, nas obras de arte. Né? Mas eu trouxe de novo o slide porque a gente viu algo estrutural na criação. Deus criou tudo muito bom, ordenou como que seria feito o tabernáculo, por exemplo, e tudo é muito belo. Né? E aí agora a gente passa para essa ideia do mundanismo, né? Eu acho que daqui a pouco está acabando, mas vamos lá. A ideia do mundanismo na queda, ele vai trazer também alguns pontos. Né? Embora ainda tenhamos habilidade e senso estético, a queda não apaga todos os resquícios da imagem de Deus em nós. Nossa percepção de beleza é afetada pela queda e nosso coração se revolta contra o Criador, chamando o que é feio de belo e vice-versa. A ideia do mundanismo. Né? O homem passa a ser parâmetro, o que é bonito passa a ser feio, o que é feio passa a ser bonito, muda, né? A queda ela transforma todas essas percepções. O mundanismo consiste, né, em camuflar o que é rebelde com beleza e astúcia para que cative e seduza o ser humano. Aquela sutileza, né, que a gente tem que estar sempre atento, mas que a ideia do astuto, né, que a gente cai lá em Gênesis, lá na queda, né, a astúcia ali na sutileza das palavras, na sutileza da arte, na sutileza do que é nos passado por imagens, né, por vídeos, por cinema. Né, muitas vezes a gente vai cair, porque a gente não conseguiu identificar ali, de fato, o que aquela arte, aquela cosmovisão ali do artista nos passou. E agora eu não consigo mais ver ali, mas a serpente do deserto que foi despedaçada por Ezequias, né? 2 Reis 18:4, por ter se tornado objeto de adoração, mas que foi inicialmente ordenada por Deus. Esse é um exemplo, né? Deus ordenou, foi feito e estava sendo muito bom. A partir do momento que o homem vem e idolatra aquilo, passa a deturpar o conceito do Senhor, o que ele de fato passou para nós, né? E aí é determinada a destruição. Né? Então o Senhor cria as coisas boas e nós, a partir da queda, é que desviamos todos esses ideais. Né? E aí aqui a gente vai ver a ideia de quando isso surge, né? A partir do iluminismo, passou a negar, o momento em que o iluminismo passou a negar Deus, o lugar que ele merece como criador e legislador, a arte passou a pintar um mundo que se vê sem apelo à interpretação dada pela fé. Essa é uma parte mais histórica, né? A gente tem na antiguidade clássica aquele parâmetro que existia, né? E ali a gente não tinha uma arte desvinculada da religião, né? Da fé. A gente tinha algo que nascia junto, né? Religião e arte, mas era o exemplo que a gente dá é como se fossem bebês, né? Você olha o bebê ali vestido logo quando nasce, você não sabe identificar se é um menino ou uma menina. Né, muitas vezes, mas quando cresce você vê a diferença. Né? Então, a arte e a religião, elas nasceram ali na antiguidade clássica juntas, né? Você não conseguia diferenciar, mas com o crescimento você consegue. E na época do iluminismo, que é aquela mudança ali do século XVIII, né, um pouco antes do Renascimento e tudo, a gente vê a mudança do padrão de aferição. Né? O homem, o iluminismo exalta, né, essa questão do homem como sendo a régua de medir, é ali que muda, né? Ali que vai mudar artes para belas artes. Né? A gente vai ter muita diferenciação ali nessa questão histórica. Quanto à orientação interna do mundo, enveredou pelos trilhos humanistas em que os homens são os mestres e o prazer por meio do dinheiro e o poder são valores máximos. O mundo começou a mudar. A ideia do mamon, né, a questão financeira interferindo muitas vezes na produção artística. Né? E aí eu trouxe aqui as figuras que a gente estuda lá no nosso curso. Não sei se os irmãos conseguem ver, mas olha que interessante, né? Isso que eu peguei na internet, mas a gente estudou lá. Você sabia que um mictório mudou o rumo da arte? Mictório é bom? Mictório, em termos de estrutura, é uma coisa muito legal, né? Ele tem a sua utilidade, mas ele é uma arte, ele mudou o rumo da arte.
né? Aí a fala da internet, né? Poucas obras de arte impactaram e influenciaram tanto a maneira como se vê a produção cultural quanto fonte, que é o nome dado para essa escultura, do pintor, escultor e poeta francês Marcel Duchamp. 100 anos depois de sua criação, a obra mantém acesa a discussão em torno do seu valor, do que é ou não é arte. Quando a gente vai estudar isso lá na teoria da cosmovisão, a gente olha isso aqui interpretando que o homem passa a enxergar belezas em coisas que talvez não fossem. Tem a sua utilidade, mas será que é uma escultura para mudar o rumo da arte? Será que essa cosmovisão é correta? Será que de fato é um mictório que muda? Né? Então, a outra elemento que a gente estuda, que é mais tenso ainda, não sei se os irmãos já ouviram falar, Piero Manzoni. Olha que interessante, famoso por relatar, me desculpem aqui, né, fezes como arte. Tem mostra no Man. Né? De fato, esse italiano entrou para a história da arte com uma obra em que ele alegava vender suas próprias fezes. Ele criou 90 latinhas etiquetadas aí, não sei o que, dos artistas, né? 2 anos antes de morrer, por causa dos problemas ligados ao alcoolismo, tal. Ele falava que para você se aproximar do artista, nada mais natural que você comprar a latinha dele, né? Obra de arte. Será que isso é obra de arte? Será que isso revoluciona, né? Como que a gente está na parte da queda, né? Lembra que estrutura, Deus criou tudo muito bom e a queda vem e transforma todas as coisas. Será que esses dois elementos aqui são de fato obras de arte que mudam nossa visão, trazem alegria para essas coisas? Será que não tem alguma coisa equivocada? E aí alguma coisa bem recente que a gente passou aqui no Brasil, né? Não sei se os irmãos lembram, a exposição de um determinado banco que foi bloqueada lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, né? O dia em que a intolerância pegou uma exposição para Cristo. Né? E eu vendo isso aqui, dói muito meu coração, acho que dos irmãos também, mas eu trouxe porque foi algo que passou muito na mídia, né? Olha como Cristo é retratado, uma obra de arte. Olha como crianças são retratadas, eu não sei se os irmãos conseguem ver, né? Mas criança, desculpem de novo, viada, Deus das águas. Isso é obra de arte? Isso é arte no aspecto da cosmovisão bíblica reformada? São essas coisas que são nos passadas. E aqui está muito claro. Né? A gente viu o detalhe da música que é difícil de ver. Mas essas coisas são muito claras. Né? E aí é que a gente tem que trazer redenção. É aí que a gente tem que ser sal e luz. Né? A gente tem que mostrar para as pessoas o que de fato é arte. Não são essas coisas. Né? A gente olha uma... Eu fico até arrepiado, mas essa foto de Cristo trazendo coisas sexuais, deturpando toda a visão, né? E aqui, meus irmãos, me desculpem o segundo mandamento, né? Eu sou bem radical quanto a isso, mas há o quadro, né, que passa ali Cristo retratado. Então, a gente tem que ter cuidado. A gente está se deparando com essas coisas. E muitas vezes é a gente que tem que ser instrumentos do Senhor para mudança, para pensar da forma correta nas coisas, né? E aí, estou seguindo aqui para o final, a gente vai ver o aspecto da redenção, né? O aspecto da redenção começa com a arte tem seu próprio significado, né, como criação de Deus. A gente viu isso em Huckmark, né? Religião e arte, cada uma tem sua esfera de vida, né? A gente não precisa misturar as coisas, né? E a ideia aqui é, por exemplo, eu não preciso trazer uma peça de teatro para o culto público, né? Cada um tem a sua esfera, né? Eu tenho aqui os louvores, mas não preciso trazer música mundana porque é arte, mas vou trazer aqui para o culto. Eles têm as suas esferas, né? Elas não se misturam, mas de fato eu consigo apreciar a arte de uma forma bíblica, né? O Senhor disse que não é. O Senhor disse que não é o que entra em nós que nos torna impuros, mas o que sai de nós. Mateus 15:11. E aqui o Sproul falando, né? Regras externas. Não comer, não tocar, não mexer, não são capazes de resolver o verdadeiro problema, saber o mal presente no coração do homem. Aqui a justificativa é, eu me deparo com essas obras de arte do banco, né, lá dos pintores, mas não é o que eu vejo que vai me contaminar. Né, a gente viu lá quando fez a exposição de Daniel 2 ou 3, se não me engano, que de fato a gente guarda o coração, porque o coração ele não pode ser contaminado. Né, a gente é sal e luz, a gente está no mundo, né, Cristo mandou nós estarmos no mundo, só que não é o mundo que vai nos contaminar, porque a gente vai ter como aferir
essas questões todas sobre a ótica da cosmovisão bíblica, né? Grande norma da arte é amar a Deus e ao próximo, utilizar seus dons e talentos para a glória de Deus como ato de amor a Ele e serviço amoroso ao próximo. E aqui Huckmacher está falando exatamente para artesãos, artistas cristãos, né? Como é que eu vou produzir música? Né? Como é que eu vou produzir arte, pinturas, né? Peças de teatro? Tendo sempre como princípio o amor a Deus e o amor ao próximo, sempre pensando em edificação, né? E nunca naquela ideia de mamon se corrompendo no mundo, né? Essa é a ideia que ele passa para os artistas cristãos, né? Somos livres para criar, né? Contanto que não esqueçamos que somos escravos de Jesus. Schaeffer, né? Somos redimidos por Cristo Jesus e prestamos contas a Ele, sim, né? Então nós temos o nosso dom, né? Nosso talento criativo, mas prestamos contas ao Senhor. Excelentes dons do Espírito Santo, dom de Deus, né? Calvino, muita gente fala, né? Não, o calvinismo não é a favor da arte, pelo contrário. Calvino entendia a arte como sendo um dom de Deus. Ele era contra os iconoclastas, né, naquele tempo lá, acho que os irmãos sabem, né? A Igreja Católica, né, utilizava santos para ensino, para o que a gente vê tudo hoje. Então ele era contra os iconoclastas, mas ele era a favor da arte, né? Se eu não preciso ter imagem no culto. Deus não determinou que eu adorasse ele por meio de imagens. Mas as artes são importantes, né? São dons do Senhor. Calvino falava isso. A ideia de que criamos a partir de uma cosmovisão é que nossa responsabilidade alinhar esse ponto de vista com as escrituras. A ideia, de novo, aqui falando com o artista cristão, né? As formas de arte fortalecem a cosmovisão, né? Não importa qual seja a cosmovisão, nem se ela é verdadeira ou falsa. Aqui a ideia de que a gente utiliza a arte para passar cosmovisão. Por mais que o artista ele não pense nisso, ele está passando o que é amor e sexo. Ele está passando o que ele pensa sobre aquele assunto, né? Então, por isso que a arte fortalece. A cosmovisão ali equivocada, em outros momentos a cosmovisão correta, né? Para o calvinista, a arte chama atenção tanto para as linhas do plano original, ainda visíveis, quanto o que é ainda melhor. E aqui, vejam, plano original ainda visível, aquela questão estrutural. Se o Senhor criou, é bom. A queda deturpa, mas ela não deturpa tudo. A estrutura ainda existe, ela é boa, né? O que é ainda melhor para a esplêndida restauração pela qual o Supremo Artista um dia renovará, intensificará a beleza. A ideia de que a partir da redenção a gente consegue enxergar as coisas boas e isso vai ser alguma coisa muito melhor na glória, né? E por fim, o último slide, a gente pega dois pontos interessantes de como apreciar, né, essa arte. O primeiro, o Huckmacher, ele é mais singelo, ele fala 4 qualidades que todo artista deve ter: talento, já algo recebido; inteligência, que é a qualidade de analisar a situação e encontrar a forma correta de expressá-la; o caráter, não visar apenas o lucro, a popularidade e a aceitação; e a aplicação, treino exaustivo para se dominar a arte, genialidade por si só não basta. Para Huckmacher, ele é bem sintético, ele bota esses 4 elementos. Mas esse aqui, o Schaeffer, ele é um pouco mais extenso, apareceu ali. E é interessante, olha o que ele coloca. Sugere 4 padrões de julgamento de uma obra de arte. Primeiro, sua excelência técnica. Ainda que não concordemos com a sua cosmovisão, o conteúdo, podemos reconhecer o grande artista. Existem parâmetros, né? A gente viu o Huckmacher fala de técnicas, né? Então, se ele observou algumas técnicas, o cara é bom, né? Ele é uma pessoa que tem capacidade, né? Ainda que não concordemos com a sua cosmovisão, o conteúdo, podemos reconhecer o grande artista. Segundo, a validade do trabalho, isto é, se a arte de fato expressa a cosmovisão do artista ou é meramente comercial. Se de fato eu, um cristão, faço uma obra de arte que não condiz com a minha cosmovisão, estaria equivocado, eu estaria me vendendo, né? Seria esse segundo aspecto. O terceiro critério é o conteúdo intelectual, e aí o grande ponto, né? A cosmovisão que está sendo comunicada, e aí eu posso discordar. A gente fala que gosto não se discute, né? Preferência, de fato, não se discute, mas dentro da preferência eu consigo apreciar, né? Você gosta de rock? Beleza, rock, excelente. Agora, dentro do rock, as qualidades, vamos, aí a gente pode conversar. Será que a cosmovisão daquela música lá do rock, ela é válida ou não é? O seu gosto pelo rock, não tem problema.
Agora, dentro do rock, ele traz a ideia das sinfonias, né? Algo mais simples. Mas dentro das sinfonias e tal, tem sinfonias boas e tem sinfonias ruins. O gosto não é o problema é a cosmovisão que ela vai nos passar. Né? E o quarto critério é a adequação entre o veículo e a mensagem. Sheffield está organizando ainda mais as orientações de Huckmark a nos lembrar a qualidade, conteúdo e a adequação, por exemplo. Então eu vou olhar uma obra de arte, eu vou identificar nela qualidades, mas eu consigo apreciar por meio do que ela me passa, da cosmovisão, se ela é válida ou não. Pode ser um grande artista, o melhor, mas ele pode me passar uma questão equivocada com relação à cosmovisão. E aí o meu óculos tem que estar atento para eu não ser contaminado, isso não chegar no meu coração. Irmãos, me desculpe, eu estendi um pouquinho, mas e com isso a gente termina a ideia da cosmovisão e arte. Né? Arte, criação do Senhor, muito boa. Né? Para nós mesmo, no mundo caído, nos depararmos com coisas boas. Mas a queda deturpou algumas coisas e a gente tem que estar atento, porque não é tudo que tem que entrar para o nosso coração. Às vezes tem que entrar e a gente discernir e trazer essa questão de redenção, que redenção é do Senhor, é só Ele que faz, mas a gente pode ser instrumento nas mãos dele para fazer essas coisas. E eu estudando, meus irmãos, ontem eu lembrei de duas coisas interessantes. A primeira delas eu acho que a dona Miriam, acho que está ali no fundo, ela deu, logo que o André nasceu, o André está com 3 meses, ela deu um bonequinho que ela fez. Ela viu Fico até emocionado, obrigado, viu? Mas ela viu, minha esposa gosta disso, arte. Arte que traz alegria, o André se amarra no brinquedo. E a gente fica super feliz. Né? A gente pode usar as coisas, os talentos que Deus nos deu na igreja, para abençoar os irmãos. Obrigado, dona Miriam. Benção. E eu também, quando eu falei com jovens há certo tempo, só um momento, eu estava certa vez falando sobre o serviço na igreja. Né? Mas é uma escultura, né? É um corpo, um ser humano, o esqueleto, né? De um corpo. E ele fica em pé, que eu não estou conseguindo montar aqui agora, e ele fica em pé. Né? Só que quando eu estava falando com jovens, eu estava falando sobre o serviço na igreja. Né? E se a gente tirar, eu tirei só o pé desse corpo, ele estava em pezinho. Se eu tirei o pé, ele caiu, despedaçou. Arte é dom de Deus. Arte a gente pode exercer na igreja. Né? E se a gente não exerce na igreja, é um dom e talento, que é um pé que a gente tira, e aí o corpo cai. Ou um outro irmão vai ter que suprir aquele pé, e aí ele vai ficar muito atarefado, vai ficar muito exausto. Então a gente que tem o dom artístico, a gente tem que exercer na igreja também, porque faz parte, a gente contribui com os nossos irmãos, amor a Deus e ao próximo, aos irmãos da igreja. Se a gente não exerce esse dom artístico aqui, a gente está fazendo com que o corpo fique um pouco defeituoso, não sei a palavra agora, mas a gente tem que exercer. Amém? Os irmãos, acho que, desculpa, acho que o tempo já deu, mas que se quiserem conversar depois a gente pode conversar. Tem muitas outras coisas. A história da arte ela é muito grande, né? A gente pode, que foi bem resumido, mas a ideia que tem que ficar a arte é boa, desde que a gente consiga enxergar a cosmovisão correta nela, e não deixar ela chegar e corromper o nosso coração. Amém? Vamos orar? Que se os irmãos quiserem depois conversar, a gente tem mais um tempinho, mas eu tenho que liberar que eu combinei com o reverendo Adriano. Tá bom? Oremos, meus irmãos. Deus amado, Deus bendito, Deus criador de todas as coisas. Pai da beleza, Pai de Jesus Cristo, nosso Pai. Deus, obrigado por esse momento de reflexão, essa manhã, Senhor, que vimos lá no início, Deus, que a palavra arte, que a ideia de arte está presente nas Escrituras. Foi criação do Senhor. E a partir daí a gente tem que saber que ela é boa para a nossa vida. Que a gente tem que trabalhar para que ela seja de fato bênção para os nossos irmãos, para as pessoas, Pai, que convivem conosco. Pai, perdão, Senhor, porque muitas vezes não conseguimos lidar da maneira correta com essas coisas que são à nossa volta, essas circunstâncias todas, Senhor. É muito difícil, Deus. São tantas coisas pequenas, Pai. Mas te pedimos que pela iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor, o Senhor fortaleça a nossa lente, fortaleça a nossa cosmovisão bíblica reformada, Senhor,
para que possamos, em meio a esse mundo, essa tão diversidade de arte, ó Pai, que é nos colocada, que a gente possa, de fato, internalizar e nos edificar com o que é bom, com o que vem de Ti, Senhor. E com o que não é, ó Pai, a gente possa também ser instrumentos do Senhor, para muitas vezes, como aquele filme que foi citado, Senhor, mude a cosmovisão das pessoas, que traga vida, Pai, que traga renovo, que a arte no nosso meio seja para a alegria de Ti, Senhor, para a Tua glória mesmo. Que o Senhor continue nos abençoando e nos perdoe, Senhor. Que a gente possa agora voltar para nossas casas, Senhor, ter um almoço e traga-nos, ó Pai, para o Teu culto solene, porque Tu é o único digno de tê-lo. Traga-nos, ó Pai, aqui a Tua santa casa, para que a gente possa Te louvar e Te bendizer, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.